Olá, alminhas! Bem-vindos ao Espíritos, Histórias e Afins. As histórias que eu vou contar por aqui são relatos obtidos em sessões mediúnicas de desobsessão. Mas, em vez de simplesmente doutrinarmos os espíritos sofredores, a gente decidiu ouvi-los. Porque se falar nos ajuda a trazer mais clareza sobre nós mesmos, mais consciência sobre nossos atos, por que não dar a esses nossos irmãos a oportunidade de contar a história deles? Eu tenho certeza de que essas experiências, de alguma forma, podem ajudar a gente também. Preparados? Então, vambora! Atenção! Todos os pensamentos expressados nessa história são totalmente da consciência canalizada. Não há intenção política alguma neste relato. Para você que nunca ouviu falar sobre uma reunião mediúnica, o objetivo é ajudar espíritos que estejam sofrendo, geralmente confusos e angustiados após o desencarne, e que se comunicam através dos médiuns. E foi assim que aconteceu o relato do Youssef. Ele foi visto pelo médium aparentando uns 30 anos, estava com umas roupas bem sujas de lama e se coçava constantemente. Ele passava a sensação de estar muito incomodado com areia grudada no corpo. A princípio, na incorporação, ele estava bastante revoltado. Diz que tinha sido encaminhado ali por algumas pessoas de branco. E relatou, inclusive, que tinha dificuldade em entender o idioma que nós estávamos falando, mas que aquelas mesmas pessoas o estavam ajudando. Ele nasceu e viveu na Palestina e há algum tempo foi recrutado pelo Hamas e acabou morrendo logo nas primeiras horas do ataque contra Israel, lá naquela rave que estava acontecendo. É, pesado. O Youssef veio de uma família palestina muito pobre, e as lembranças da vida toda foram miséria, medo, escassez e ódio. Muito ódio. Segundo ele, muitas das pessoas ali naquela região, e principalmente as mais humildes, carregam como herança esse ódio aos judeus. E na família dele principalmente, isso sempre foi ensinado, que os responsáveis por todo aquele sofrimento, por terem roubado as terras, pela humilhação, pela limitação dos direitos deles, eram os judeus. E eles cresceram ali com aquela mistura de ódio, mas de medo também. E medo ali dentro daquela região onde eles viviam. Mas conforme ele foi crescendo, ele percebeu que, na verdade, a grande ameaça nem eram os judeus, e sim a massa política e os guerrilheiros que dominavam aquele local. E pior, a grande maioria do povo não reagia. Eles aceitavam e até hoje aceitam aquele discurso de ódios, sendo oprimidos e rezam, esperando por um milagre. Só que ele não estava querendo odiar quem quer que fosse. Ele só queria viver uma vida normal. Ter a chance de ser uma criança normal. Ir para a escola, brincar como qualquer outra criança, sem ter que se preocupar em se manter vivo, sem ser explorado. Ou simplesmente poder beber água limpa, sem passar fome. Quem sabe dormir e acordar sem sentir medo, sem pensar que pode haver um ataque, cair bombas ou qualquer tipo de ameaça. Só que, infelizmente, ele só conseguia se lembrar de ser tratado como um cachorro acuado, miserável e sem valor. E foi crescendo assim, nessa revolta, e acabou achando que se juntar ao grupo dos guerrilheiros seria uma coisa melhor para ele. Estava cansado de ser o lado oprimido, queria ser o lado temido. E quem sabe ter acesso a algumas coisas que ele achavam que seriam boas, ter mais opção de comida e algumas facilidades. Mas se a gente parar para pensar, para quem não tinha nada, até que parecia uma boa ideia, né? Só que estando lá dentro do grupo, não demorou para perceber que Alá, de quem eles tanto falavam, na verdade era só uma desculpa que aquelas pessoas usavam para aplicar tanta violência, sempre utilizando a ignorância do povo contra eles mesmos. E o objetivo era um só, poder. Porque de verdade eles não se importam com o povo,
Não há nenhum motivo nobre nos atos que eles cometem, somente ganância e manipulação. Palavras do Youssef. Aí quando ele percebeu isso, o desespero bateu. Vamos lembrar, ele não estava ali por um ideal religioso ou político. Ele só queria ter a chance de uma vida um pouco melhor. Só que agora ele estava ali, sendo preparado para uma guerra, e logo percebeu que a vida dele ali também não tinha valor nenhum, não tinha importância para ninguém ali se ele vivesse ou morresse. E lá foram eles, soldados treinados, alguns totalmente apavorados e Youssef principalmente, sem ódio suficiente no coração para encarar uma guerra. E claro, virou um alvo fácil. Quando ele percebeu que ele ia morrer, ele disse que de alguma forma ele sentiu até um alívio, porque ele pensou, beleza, isso aqui vai acabar, né? Essa vida sem sentido e miserável vai ter fim e meus pensamentos vão se calar para sempre. E ele disse, eu lembro que eu tomei um tiro na região do peito, caí de bruços, fui pisoteado e ali fiquei. Absolutamente ninguém recolheu ou reclamou o meu corpo. Não tem como você imaginar o meu desespero quando eu me vi morto e mesmo assim consciente. Os pensamentos remoeram a minha alma perturbada, com um questionamento constante. Por que eu existo, meu Deus? E para que eu existo? Qual é o sentido de eu viver essa maldição? E assim ele ficou por algum tempo, se alimentando daquele vazio. Começou a pensar nos seus pais, nos seus irmãos, imaginando se eles tinham recebido notícias dele ou se ao menos sabiam o que havia acontecido com ele. Ao mesmo tempo em que ele assistia chocado seu corpo se deteriorar, sendo totalmente consumido por uma tristeza sem fim, onde a única coisa que ele conseguia pensar era na inutilidade da sua existência. Até que um dia, aquelas pessoas de branco se aproximaram e ofereceram água a ele. Cara, ele estava morrendo de sede. E aquelas pessoas disseram que queriam ajudá-lo a sair dali e que ele receberia um tratamento adequado para suas dores. Assim que ele aceitou a água e bebeu, ele percebeu que ele foi ficando mais sonolento, menos reativo. Mas mesmo assim ainda estava muito resistente à ideia de acompanhar aquelas pessoas. Foi preciso um bom tempo para convencê-lo a ir com eles. Mas assim que ele cedeu, eles conduziram ele para a nossa reunião mediúnica, onde disseram que ele poderia falar sobre o que estava incomodando e que aquilo ia ajudar ele a se curar. Mesmo sem entender muito bem como tudo aquilo poderia funcionar, ele resolveu contar sua história. Só para contextualizar, como uma forma de facilitar esse processo de resgate, os mentores sempre trazem alguma pessoa próxima dessa consciência sofredora. Alguém que tenha sido muito importante para ele. E com o Youssef não foi diferente. Enquanto ele estava falando sobre a sua família, uma emoção começou a tomar conta dele, porque ele começou a se lembrar do avô paterno, que já era falecido, uma pessoa que sempre o fez sentir especial e muito amado. Então, nesse momento, os mentores espirituais trouxeram para perto dele esse avô, e quando ele percebeu a presença dele, gente, o alívio que esse moço sentiu foi emocionante. Eu, como a médium que estava incorporando ele, senti toda aquela sensação de segurança que a gente tem quando está no colo de alguém que a gente ama e confia, aquele porto seguro. Ele ficou muito emocionado. E eles tiveram ali uma conversa mental que eu não consegui interpretar. E finalmente o avô dele o convidou para seguir junto com ele e os mentores para um tratamento num hospital espiritual. Convite esse que ele aceitou sem resistência nenhuma, e para onde ele seguiu junto com o avô, e onde eu espero que ele esteja e que ele encontre o seu caminho de luz.
E eu fiquei pensando com essa história do Youssef, na situação que a gente se encontra hoje. Nós estamos vendo no mundo inteiro inúmeros conflitos e a gente aqui, brigando para defender opiniões ou ideais, lado A, lado B. Enquanto isso, ninguém parece que está lembrando ou dando a devida importância para as reais vítimas de tudo isso. Então, que a gente possa deixar de lado essa fé cega e que comece a exercer a nossa humanidade, mas humanidade para o bem. E quando o bicho pegar, quando as coisas se tornarem estranhas, a gente lembre sempre de se questionar. Eu vim aqui para quê mesmo? Qual é o meu objetivo nessa vida? Pensar sempre o que Jesus espera de mim. Eu espero que você encontre todas essas respostas dentro de você. E essa foi a história de hoje. Um beijo grande e fiquem com Deus.